Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado bastante nesse curto período de férias e que estejam dispostos, a voltar com a nossa rotina de estudos. Sejam bem-vindos novamente, né? Bom, iniciando o nosso conteúdo de matemática, trabalharemos hoje e nas próximas aulas o conteúdo relacionado ao triângulo retângulo e dentro desse conteúdo falaremos sobre o Teorema de Pitágoras, falaremos sobre aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras e também das relações métricas no triângulo retângulo. Precisamos então relembrar a respeito das classificações dos triângulos. O triângulo ele pode ser classificado analisando seus lados ou então analisando seus ângulos. Com relação à classificação dos triângulos analisando seus lados, um triângulo ele pode ser isósceles quando ele tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados que têm a mesma medida. Se um triângulo ele tem dois lados com as mesmas medidas, esse triângulo ele é chamado de isósceles. Um triângulo também pode ser chamado de equilátero quando todos os seus três lados têm a mesma medida. Então, se eu tenho um triângulo em que os lados têm a mesma medida, esse triângulo ele é chamado de triângulo equilátero. Um triângulo ele é chamado de escaleno quando todas as suas medidas são diferentes, ou seja, quando a medida dos seus três lados são diferentes. Se a medida dos três lados ela é diferente, esse triângulo ele é chamado de escaleno. Com relação à classificação do triângulo em relação aos seus ângulos, nós podemos chamar os triângulos de classificá-los como sendo um triângulo retângulo quando ele tem um ângulo interno de 90 graus. Se eu tenho um triângulo em que um dos seus três ângulos internos tem a medida de 90 graus, esse triângulo ele é chamado retângulo. Relembrando, um triângulo em que o ângulo reto dele existe, eu posso representá-lo com um quadradinho aqui, onde é o ângulo de 90 graus, com uma bolinha no meio, tá bom? Um triângulo também ele pode ser chamado de obtuso quando ele tem um dos seus ângulos maior do que 90 graus, ou seja, quando ele tem um dos seus ângulos obtuso. E também, por último, eu posso encontrar um triângulo acutângulo, que é um triângulo em que as medidas dos três ângulos são menores do que 90 graus, ou seja, todos os três ângulos eles são agudos, tá certo? Bom, como falado anteriormente, nós vamos concentrar as nossas próximas aulas no estudo dos triângulos retângulos. Nós vamos identificar alguns nomes específicos que são dados aos lados desse triângulo, iremos identificar outros componentes de um triângulo retângulo e ver aplicações diretas, de um teorema que foi enunciado a respeito de um triângulo retângulo. Vamos lá? Quais que são os elementos de um triângulo retângulo? Primeiro, um triângulo para ser retângulo, como eu disse anteriormente, ele precisa ter um ângulo de 90 graus. Se um ângulo de um triângulo ele tem um dos ângulos 90 graus, os outros dois ângulos têm que ser menor do que 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Bom, um triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Eu também tenho outros componentes aqui que são nomes que são dados aos lados desse triângulo. Ao lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, eu dou a ele o nome de hipotenusa. Ao lado que se opõe ao ângulo de 90 graus é dado o nome de hipotenusa.
Aos outros dois lados eu dou o nome de catetos, mas cada cateto ele tem um nome específico. Tomemos aqui como exemplo esse ângulo alfa, que é formado pelas semirretas AB, BC. Então, esse ângulo alfa, analisando por ele, eu vou ter dois catetos. Um que eu chamo de cateto oposto e o outro que eu chamo de cateto adjacente. Com relação ao ângulo alfa, o cateto oposto vai ser o cateto que se opõe ao lado do ângulo no qual estou analisando. Então, este lado aqui, AC, eu vou chamá-lo de cateto oposto ao ângulo alfa. E o cateto que está ao lado do ângulo alfa, eu chamo de cateto adjacente. Então, o cateto que está ao lado do ângulo alfa eu chamo de cateto adjacente e o cateto que está oposto ao ângulo alfa eu chamo de cateto oposto. Então, esses são os elementos de um triângulo retângulo. A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Eu tenho um cateto oposto, que é o cateto que se opõe ao ângulo que estou analisando, e o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado do ângulo que estou analisando. Tá certo? Teorema de Pitágoras. Qual que é o Teorema de Pitágoras? O que diz esse teorema? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: se um triângulo ele é retângulo, então o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Qual que é a fórmula que ela coloca em linguagem matemática ao que está sendo enunciado aqui? Antes de nós analisarmos isso aqui, vamos para essa figura aqui. Eu tenho aqui um triângulo retângulo formado pelo triângulo ABC, em que o ângulo reto está concentrado no ângulo A. E a cada lado desse triângulo eu vou dar um nome. Nós sabemos que o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. A esse lado aqui eu vou dar um nome de A. O lado oposto ao ângulo C, que é um cateto, eu vou dar um nome de Czinho, né? E o lado oposto ao ângulo B, que é outro cateto, eu vou dar o nome de Bzinho. Então, os lados desse triângulo Azão, Bzão e Czão, eu dou o nome de Azinho, Bzinho e Czinho. O Teorema de Pitágoras ele diz então o seguinte, olha, que Azinho elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado de Bzinho mais Czinho ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras. Vamos ver uma demonstração desse teorema. Existem várias demonstrações desse teorema, depois nós podemos fazer um estudo das outras, né? Mas vamos pegar esse aqui que talvez seja o mais simples de entender. Por que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma de um quadrado dos catetos? Observem aqui que eu vou ter uma figura aqui em que ele é um quadrado e dentro desse quadrado eu tenho um outro quadrado, né? Feito isso, eu consigo encontrar 4 triângulos aqui dentro, tá vendo? Então eu tenho um triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, outro aqui e outro aqui. Se eu tenho aqui do lado de fora um quadrado maior, eu vou chamar esse quadrado, um lado dele é B mais C. Se aqui vale B mais C, aqui vale B mais C, B mais C e B mais C.
O quadrado interno, a ele, os lados desse quadrado, eu vou falar que ele vale A, tá bom? Então, eu tenho um triângulo aqui, observem, retângulo. Aqui eu também tenho outro triângulo retângulo, outro triângulo retângulo e outro triângulo retângulo. Por quê? Porque os lados de um quadrado valem, os ângulos de um quadrado valem 90 graus, não é verdade? Então, vamos calcular a área desse quadrado, né? Essa área desse quadrado maior aqui, ó, que está do lado de fora, ou seja, tudo que está aqui dentro, nós vamos calcular a área de tudo que está aqui dentro desse quadrado maior de duas formas. E depois nós vamos igualar, já que a área é a mesma, não é verdade? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a área do quadrado ABCD, que é esse quadrado que está aqui fora, da seguinte forma. Esse quadrado ele é formado por 4 triângulos, tá vendo? 4 triângulos, retângulos, e a área desses triângulos retângulos, é dada por B vezes C sobre 2. Observe o seguinte, olha, vamos olhar esse triângulo aqui, ó. Como que eu faço para calcular a área de um triângulo? É base, que seria C, vezes altura, que é B, dividido por 2. Então, a área desse triângulo aqui é B vezes C dividido por 2. Qual vai ser a área desse triângulo aqui? Base vezes altura dividido por 2. Então, é B vezes C dividido por 2. E desse triângulo aqui, a mesma coisa. Base vezes altura dividido por 2. E esse aqui é a mesma coisa. Então, a área desses triângulos aqui coloridos vai ser o seguinte. 4 vezes B vezes C sobre 2, beleza? Porque são 4 triângulos, mais a área desse quadrado que está aqui dentro. Qual que é a área do quadrado? É lado vezes lado, A vezes A, então é A ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu posso simplificar esse 4 com esse 2 aqui, então a área desse quadrado ABCD, que é esse quadrado maior, é igual a 2 vezes B vezes C mais A ao quadrado. Vamos para a segunda forma. A segunda forma de calcular a área desse quadrado ABCD é dada da seguinte forma. Olha, o lado dele é B mais C. Então, o cálculo da área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, B mais C vezes B mais C. B mais C vezes B mais C é igual a B mais C elevado ao quadrado. Aplicando o nosso conhecimento de produtos notáveis, eu vou resolver isso aqui da seguinte forma. Olha, o primeiro termo é elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, esse aqui é o cálculo da área desse mesmo quadrado ABCD feito de uma outra forma, não é verdade? Bom, como a área tem que ser a mesma, então eu posso igualar forma 1 com forma 2. Forma 1 é dado por 2bc mais a ao quadrado igual à forma 2, que é b ao quadrado mais 2bc mais c ao quadrado. Cortando 2bc com 2bc, eu obtenho aqui ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Chegando na fórmula utilizada para resolver problemas de triângulos retângulos, certo? Vamos para alguns exemplos aqui. Considerando o triângulo abaixo, iremos determinar a medida da hipotenusa CA denominada x. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo com lados, com os catetos valendo 6 e 8 centímetros e a hipotenusa valendo x. Como que eu faço para resolver isso? Utilizo o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36 mais 64. X ao quadrado é igual a 100. X é igual a raiz quadrada de 100. Logo, x é igual a 10 centímetros.
que é o lado procurado desse triângulo aqui, que será a nossa hipotenusa.